hoje a gente está numa situação insustentável, né? Hoje o mundo ele precisa de mudanças urgentes. Então, o que antes as pessoas se incomodavam quando tinha um ativista falando, né? Chamava até de eco chato e tal. É, hoje já não é mais uma coisa que pega bem. Antigamente era, né? Antigamente era uma coisa mais de responsabilidade ética. Hoje não, hoje é uma questão de sobrevivência, Sim, é uma sabe? obrigação, né? E o mercado percebeu isso. Então, quando a gente pensa onde a gente está, a gente pensa em justamente nesse lugar em que muitos empresários, nem todos, né? Mas muitos empresários, muitos governos entenderam que, beleza, a gente está num lugar assim, sustentável. Não tem como continuar, senão o nosso futuro vai ser muito complicado. E aí, onde a gente quer chegar, eu vejo como a Agenda 2030 da ONU, que tem todos os 17 itens de desenvolvimento sustentável, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são os ODS. E o como chegar lá, para mim, é o ESG. É o nosso... Assim, eu sempre falo assim, eu penso que essa é a maneira como a gente vai chegar lá. Que é como? É agindo com respeito, com responsabilidade, com transparência, tanto com o meio ambiente quanto com as pessoas, relações horizontais, sabe? Então, eu vejo o ESG dessa forma. A minha transição teve a ver muito com isso, então, porque foi assim, eu queria fazer parte disso, eu queria contribuir de alguma maneira. E aí, voltando lá para o Ikigai, que eu dei, né? Fui lá longe, voltei. E então o Ikigai, ele foi me revelando isso também. Então eu fui recebendo informações externas do ESG, na hora que eu estava lá buscando o meu caminho, o ESG foi me revelando isso também, o Ikigai foi me revelando isso também. Eu ainda não sabia que era moda, mas a moda apareceu lá também como algo que eu amava. E aí surgiu essa ideia, ao longo desse processo de busca, né? Surgiu essa ideia de criar, então, um marketplace de moda sustentável, porque eu entendi, assim, eu pensei assim, qual o marketplace que eu adoraria ter como cliente, sabe? Sim. E aí eu criei a Baia, que eu pensei, pô, seria muito bom ter um lugar que tivesse uma curadoria, tanto de moda, quanto uma curadoria ESG, porque nem todas as empresas vão ter tudo. Aliás, dificilmente todo mundo vai ter tudo, né? Mas uma vai ter uma questão mais voltada para a circularidade, a outra vai ter uma questão mais voltada para os materiais naturais. Então, aquela empresa que usa um liocel, que usa um algodão certificado. E tem outras que vão ter outros processos. Tem energia solar na fábrica. Então, são tantas variáveis, né? A Cada um sustentabilidade. utiliza um tipo de insumo, processos são diferentes, né? Então Exato. parece que a sustentabilidade é muito específica. Só fazendo uma parte aqui, Cris, parece muito interessante isso, né? É a questão da transição de carreira. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo aí e está sentindo da mesma forma, né? Eu mesmo vim já de outros mercados, inclusive já trabalhei no mercado de óleo e gás, e a gente hoje observa, né, que a sociedade... nesses 15 anos foi quando eu iniciei né, na faculdade, buscando onde me especializar. Ela não tinha uma opção tão clara ainda, né, de sustentabilidade na formação, né, superior. E aí hoje a gente olha lá para fora, né, vê um recorde de pessoas pedindo demissão. Então hoje, assim, mercados têm dificuldade até, principalmente nessa fase de pandemia, né, que fez todo mundo repensar muito a vida. As pessoas acabaram assim entendendo e parece que deu um tempo para as pessoas refletirem sobre o que elas estavam fazendo, né? E muitas pessoas optaram por pivotar, né? Mudar a direção. Então acho que isso é muito interessante e traz muita força para quem está olhando e pô, escutando essa história. E aí me traz uma dúvida assim, o que você achou assim, o que você tem enxergado durante essa transição que seriam assim os maiores desafios assim? Tem algo que você enxerga e você pode compartilhar com a gente? Claro. Bom, sem dúvida, eu acho que esse processo de mudança, acho que foi acelerado na pandemia. Eu acho que muita gente já se sentia assim, e aí com a pandemia e com as mudanças que estão ocorrendo, né? Porque eu acho que tem muitas mudanças aí ocorrendo. Eu acho que a gente está no meio de um período que eu acho que é muito importante na história, nesse sentido, e a maneira de trabalhar, eu acho que está mudando.
As pessoas não se imaginam mais, a gente pensava, como é que eu acordava e me arrumava e estava no trabalho 8h30 da manhã, né? Assim, de banho tomado, maquiagem feita, roupa, sabe? E saía até... Então, acho que as pessoas nem se imaginam mais, né? Nesse lugar, assim, tão exaustivo, sabe? E acho que com a pandemia as pessoas viram quão cansadas elas estavam, quão exaustas elas estavam com tudo isso, né? Com relação à minha transição, assim, foram vários desafios, né? Acho que a primeira coisa que eu me preocupei em fazer foi um planejamento financeiro, antes de fazer minha mudança. Isso é muito importante, porque eu me preparei para essa mudança. Nem todo mundo, enfim, às vezes o planejamento ele vai acontecendo meio que durante, mas eu acho que se planejar da maneira que você puder é muito importante, porque com isso você minimiza alguns riscos. Você não elimina eles, não tem como, mas você minimiza. Então, um outro ponto é ir com medo mesmo, sabe? Acho que coragem é bem isso. Uma vez eu vi uma definição de coragem que era: coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo, né? E eu acho que tem muito a ver com a transição de carreira isso, porque você não vai deixar de ter medo, sabe? Mas o negócio é seguir. Vamos lá, se você acredita, você vai e segue. Então, eu acho que essas foram as principais coisas que me deram força para seguir essa transição. Durante a transição, para quem vem assim de mercado corporativo, CLT, empreender é difícil, muito difícil. Porque a incerteza que você lida, né, diariamente é complicado, assim. Você não tem aquele salário no fim do mês, você tem que acreditar muito na sua ideia para conseguir seguir. Nem todo mundo que está em volta vai acreditar. Eu acho que isso é uma questão também de ter que lidar com o seu emocional com relação a isso, porque não é simples você... as pessoas, elas te viam numa carreira, te viam numa estabilidade. E, de repente, você muda e aí a coisa leva um tempo até ganhar tração, né? E as pessoas, elas ficam querendo te proteger. Então, as pessoas, às vezes, mais próximas não são aquelas que se preocupam e não acreditam 100%, enfim. Então, tem seus desafios. Para mim, o maior desafio é essa incerteza, sem dúvida nenhuma. E que a gente lida diariamente, mas é acreditando. Então é isso.